Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E perdoa a minha cara de sono, acabei de sair de uma meditação. Esse vídeo vai ser justamente sobre isso. Eu vou combinar isso com conhecimento muito profundo sobre pensamentos. Eu passei, falando alemão já, passei os últimos tempos contemplando muito, inclusive querendo entender mais de onde pensamentos vêm. A natureza de pensamentos é altamente enigmático, paradoxico, é contraintuitivo e vai basicamente contra tudo que você já aprendeu sobre a mente, pensamentos, emoções, se você já estudou algo sobre isso, porque escolas não ensinam isso. Eu já fiz vídeos sobre isso, porque esse é o caso, dá uma pesquisada no meu canal. Eu quero começar então com a questão o que são pensamentos e por que meditação é extremamente importante. Eu sei que é muito saturado esse tópico da meditação e que muitos falam sobre isso. Eu sei que você chega num ponto onde já cansa. Você cansa de ouvir pessoas falarem sobre meditação, mindfulness e tudo mais, pelo menos isso é o meu caso. Mas eu digo para você que você precisa, a qualquer custo, constantemente se lembrar de meditar. Só para esclarecer rapidamente, esse aspecto da meditação é simplesmente você respirar conscientemente. Existem várias formas, lógico, mas eu vou te dizer exatamente como você deve fazer. É respirar conscientemente. Simplesmente confie em mim. Isso a partir de agora para você é meditação. Não confunda, não complique, aliás, o processo, simplesmente respire conscientemente. Meditação pode ser 3 respirações profundas conscientes. O que isso faz é, assim, ó, imediatamente interromper o fluxo de pensamentos. Então vamos voltar. O que são pensamentos? Você com certeza percebeu que você pensa constantemente. Ainda mais nos tempos de hoje, por meio de tecnologia, filmes, seriados, pornografia, videogame, notícias, fofoca, telenovelas, pessoas, circunstâncias externas em geral que fazem o quê? Estimulam a nossa mente. A gente tem certas impressões externas que o nosso cérebro recebe, esses impulsos elétricos são convertidos no cérebro em informação e essa informação é interpretada pela mente. Na filosofia, se você começar a estudar mais filosofia, você vai perceber que o centro da filosofia moderna é basicamente o problema da mente e corpo. E também um dilema que não é muito bem entendido. Filósofos já debateram sobre isso há muito tempo, até hoje continuam debatendo sobre isso. O dilema da mente, o que é a mente? A mente é o cérebro é a mente está dentro do cérebro. O que é a mente exatamente? É uma entidade própria, independente do cérebro. E também o problema da consciência. O que é consciência? De onde surge? Que seria um tópico para um outro vídeo. Para não deixar muito longo, não consigo falar sobre isso nesse vídeo. Mas então pensamentos são algo que simplesmente acontecem contigo. Quero que você observe isso muito bem. Eu quero que você tome muito cuidado com essa afirmação que você controla seus pensamentos. Você não controla seus pensamentos. O que você pode fazer é decidir de onde obter certas informações, quais livros ler, por exemplo, quais filmes ver, com quais pessoas conversar. Isso você consegue controlar. E de acordo com esses fatores externos,
você vai determinar então que tipo de informação você alimenta, a sua mente é alimentada. Com que tipo de informação você alimenta a sua mente. Pronto, assim. Se você não decidir conscientemente de onde tirar suas informações, o que vai acontecer contigo é o que acontece com a maioria da população mundial. Isso realmente não é exagero. Eu quero que você observe a partir de agora, por exemplo, pessoas em volta de você. Eu quero que você preste mais atenção no conteúdo de conversas. Eu quero que você preste mais atenção em brigas que você percebe, talvez na sua vizinhança ou na sua própria família. Eu quero que você entenda que tudo isso é 100% resultado de mentes altamente passivas. A maioria das pessoas não alimentam, não estimulam a sua mente com os estímulos corretos. E o resultado disso é algo que a gente chama de inconsciência. Inconsciência é um estado passivo onde você não determina conscientemente o que você faz. A gente tem uma pirâmide, ou na verdade imagina imagina 3 etapas. A primeira etapa sempre é pensamento, depois emoção e depois ação. Tudo que você faz na sua vida segue essas etapas. Você sempre tem um pensamento primeiro que vai causar alguma emoção no seu corpo e você sempre vai agir de acordo com essas 2 etapas, de acordo com o pensamento e a emoção que você invocou. Sempre. Isso é uma lei. Quero que você observe isso também. Quando você está no estado negativo, você teve um pensamento antes que você provavelmente não percebeu. Vou explicar, a gente vai mais profundo, tem a ver com a natureza de pensamentos, por isso é bem tricky, muito maligno, pode ser maligno se você não entender como você funciona. Então essa é uma lei, quero que você observe isso. No estado ruim, como você teve um pensamento negativo que resultou numa emoção ruim, que é uma emoção baixa, emoção é energia vibrando, então de repente você sentiu raiva ou tristeza e daí você agiu de acordo com isso. Por isso a gente fala que você manifesta a sua realidade. Não é que você telepaticamente faz isso, tá? Não é que você cria a realidade assim, eu quero dinheiro. Não. Você tem pensamentos que invocam emoções e daí você age através dessa emoção que você sente, que veio de um pensamento. Então, voltando, o que são pensamentos? Acontecem contigo. Você precisa escolher conscientemente de onde obter estímulos externos, quais livros ler, com quais pessoas, assim por diante, para você ter emoções desejadas que você quer ter na sua vida. Então veja só, eu me peguei muitas vezes, agora nas últimas semanas, caindo no estado realmente ruim. Não gostei do estado. Muitas vezes sentindo frustração porque estava passando por mudanças relacionado a hábitos e eu também parei de meditar com constância. Então o que aconteceu foi que, enquanto antes, quando meditava, eu tinha mais consciência dos pensamentos que eu tinha, então eu conseguia realmente perceber, opa, pensamento vindo. E daí eu conseguia ou decidir encerrar o pensamento e não sentir a emoção, ou eu conseguia reconhecer, peraí, ok, aconteceu isso, né? Tive um pensamento, emoção, então eu vou aceitar o que eu sinto e por meio disso dissolver a emoção. O que muitos fazem também é, infelizmente, suprimir emoções negativas por meio de vícios, por meio de autodestruição realmente, porque a gente nunca aprendeu como lidar com emoções, então a pessoa já por instinto está no nosso DNA, está na nossa natureza, por instinto a gente evita a qualquer custo o sofrimento. Então, para se sentir melhor, pessoas partem para vícios, pornografia, cigarro, cannabis, cocaína e basicamente todos esses vícios, certo? Para escapar dessas emoções. E na verdade, o que essas pessoas, na verdade, a única coisa que eles deveriam fazer é aceitar as emoções que sentem ou meditar mais. Sim, pode parecer uma dica assim muito superficial e simplística, mas a solução para, na verdade, qualquer vício é você meditar mais. Porque isso vai te dar mais autoconsciência. O que é autoconsciência? Você vai perceber quando um pensamento vem. De novo, pensamentos acontecem contigo. Você não controla pensamentos. O pensamento vem, que é, por exemplo,
é difícil reconhecer pensamentos. Não quero que você subestime isso. É muito difícil. O pensamento pode ser, por exemplo, nem um pensamento, tipo, agora eu vou me masturbar, ou agora eu vou ver pornografia. O pensamento pode ser algum gatilho que você pegou do mundo externo, que transformou isso em algum tipo de imagem, talvez. Quero que você entenda que pensamento não é sempre palavras, não é sempre uma afirmação, eu vou fazer isso. Muitas vezes alguma imagem que aparece num milésimo de segundo, ou algum tipo de informação. O que é informação? É basicamente tudo. Linguagem é informação. Informação é, a gente pode dizer, a linguagem com qual o universo opera. Então, você recebe esse estímulo, o que invoca emoção, e você parte para ação. E muitas vezes acontece tão rápido que daí você literalmente cai completamente em inconsciência. Parece que você não é mais você. Então, por isso, muitas vezes você sente culpa quando você tem recaída com algum hábito. Por isso, muitas vezes parece que semanas se passam extremamente rápidos. Essa sensação que o tempo em geral passa mais rápido, isso é 100% resultado de pensamentos. Porque quando você pensa mais, você não está mais, assim por dizer, nessa realidade. Com isso eu quero dizer que não é que você some, mas você está aqui em cima, você não está presente. Por conta disso, o tempo passa mais rápido. Bem complexo a interação entre essas variáveis: tempo, espaço, mente, e a gente está falando de dimensões aqui, certo? A mente opera numa outra dimensão. De novo, não consigo entrar muito em detalhes daqui, ficaria muito longo. Mas a informação-chave é, então, que você não controla o pensamento que acontece contigo. E a natureza de pensamentos é realmente essa, que você não controla o que você pensa. Você consegue também, óbvio, plantar um pensamento consciente. Agora, por exemplo, vaca, e daí você pensa numa vaca. Sim, você consegue fazer isso. Mas durante o dia a dia, você não consegue fazer isso. Porque você tem tantas impressões externas que não raramente, por exemplo, daí traz algum gatilho seu. Então, aqui de novo, bem complexo. Isso daí pode ativar algo no seu subconsciente e trazer algum trauma para a superfície, e por conta disso alguma emoção, porque você vincula uma emoção a esse trauma lá atrás que você sofreu na infância, e agora você se sente ruim por algum motivo, você não entende por quê. Porque isso tudo ocorre numa esfera inconsciente. Então, está na sua psique, mas você não está ciente disso. Isso, de novo, a gente precisaria conversar mais sobre psicologia, o que é o inconsciente ou sombra, que o fundador Carl Jung denominou. E quando você entende, então, esses processos, pelo menos superficialmente, você obviamente não precisa ter um doutorado, você precisa só entender o mecanismo de tudo isso, você vai chegar à conclusão que é extremamente importante você, a qualquer custo, se manter consciente. E, de novo, pode parecer muito contraditório, porque afinal a gente existe, a gente está vivo, certo? Então estou consciente. Mas não, tecnicamente não. Muitas vezes, a maior parte da sua vida, você passa realmente em inconsciência. Se você não praticar atividades que trabalham esse músculo da mente, como mindfulness, meditação, é isso que me ajudou tremendamente. Como eu falei, eu parei de fazer isso e eu percebi exatamente isso que eu acabei de explicar, inconsciência. Eu comecei a me identificar mais com pensamentos e vamos um pouco mais profundo agora. Você tem então pensamentos e no momento quando você está lá pensando, certo? Vocês conhecem isso, pensando sobre tudo, 1000 pensamentos, ainda mais quando você é hiperativo, quando você tem toque ou TDAH, todas as condições, então tipo, um monte de pensamentos. E nesse estado você não percebe que você está pensando. Veja, isso é interessante, porque você se identifica totalmente, completamente com os pensamentos que você está tendo. Então você está pensando, por exemplo, em o que eu vou fazer com o meu futuro, o que eu vou fazer,
preciso de dinheiro, tenho dívidas. Ah, não, dívidas, assim que eu vou... vou parar na rua, outras pessoas não vão me respeitar agora, eu vou perder credibilidade. Mas todos meus amigos têm dinheiro, eu tô aqui, fiz nada com a minha vida. Um pensamento vai invocando dois outros. Então, exponencialmente, pensamentos agora crescem e você tá nesse estado insuportável, você sofre agora. Você sofre. E você não percebe que são apenas pensamentos e que pensamentos são ilusões. Então agora a gente chega realmente num nível profundo, onde eu queria chegar. Pensamentos que você tem, na verdade, não existem. São uma mera ilusão. Isso é a coisa mais contraditória, contraintuitiva, a coisa mais polêmica que um ser humano poderia expressar. Como eu posso dizer uma coisa dessa? Que pensamentos são uma ilusão? Veja, eu não sou o único, o primeiro e nem o último que vai falar isso. Profetas já falaram sobre isso, é nenhuma surpresa. Talvez você sabia também. Mas pensamentos são mera ilusões, não existem. E mesmo assim, parecem reais, tão reais como essa realidade. E de fato, não existe em si uma diferença entre o pensamento que você tem e a realidade. Porque a mente projeta tudo isso. Então, o que isso significa é que quando você agora volta para essa realidade, que a gente chama de a realidade, certo? Isso é a realidade. E quando você presta atenção na sua respiração, um processo que é movido pelo seu subconsciente, o seu subconsciente é responsável por batimento cardíaco, que o sangue flui, é basicamente responsável por todos os processos com quais você não se preocupa. Você não se preocupa com batimento cardíaco ou com peristáltica, com reflexo, né, de engolir, tudo isso o seu subconsciente faz. Mas agora, quando você coloca seu foco sim, em processos que seu subconsciente faz, como por exemplo a respiração e até mesmo o batimento cardíaco, não que você decide como seu coração bate, mas você consegue sim sentir energia no seu centro cardíaco. Você pode fazer o teste. Qual é a sua energia no centro cardíaco? E perceba como uma sensação bem agradável surge, que muitos descreveriam como amor. Então está muito interligado com chakras também. Agora você começa a entender mais por que chakras têm certas cores, funções e de onde vêm então todos esses conceitos que a gente tem hoje em dia, coração, amor, porque é nesses centros de vórtex centros ou pontos energéticos onde emoções surgem. Por isso, quando você tem ansiedade, você sente algo aqui no peito, ok? Ou quando você sente líbido, obviamente, você sente isso na região genital. Ou quando você sente autoconfiante, você de repente começa a contrair mais o seu abdômen. Então, nesses pontos energéticos onde emoções surgem. Bom, para não ficar viajando demais, de novo, pensamentos. Quando você coloca, então, o seu foco nessas atividades subconscientes, acontece algo mágico. Sofrimento para. Você interrompeu uma cadeia de pensamentos e o que você sente, geralmente, são emoções que a gente chama de paz interna. Muitas vezes êxtase, estados mais altos que você consegue atingir, sem nenhum motivo. Conexão com o todo, amor ao próximo. As emoções mais altas, que dificilmente conseguem ser experienciados quando você está em identificação com pensamentos. Última questão, que eu acho interessante discutir também, sem entrar muito em detalhes, mas só para dar esse food for thought, alimentar
estimular a sua mente. É questão de, bom, mas por que acontece tudo isso? Por que a gente tem pensamentos, então? E por que pensamentos causam sofrimento? A gente pode dizer que isso é o diabo, ego, então é o diabo. Por que a gente tem ego e por que ele faz coisas ruins? Eu quero que você entenda que ego em si não é uma coisa ruim. Simplesmente aceite que você tem um ego, você precisa de ego para sobreviver. Se ego é o diabo ou se ego é divino, eu não quero discutir isso nesse vídeo. Simplesmente aceite que você tem ego e que ego não é negativo nem positivo, é simplesmente como é. Você tem ego. E simplesmente aceite a natureza de pensamentos. Eu quero dar uma parábola budista nesse instante. Não fique contemplando também de onde pensamentos vêm. Tinha um guerreiro, uma vez, correndo pelo campo de batalha e em sua frente diversos soldados atirando setas, flechas nele que penetravam seu corpo. Uma flecha, duas, três penetravam seu corpo. E o soldado não tinha tempo de pensar de onde essas flechas vieram. Ele simplesmente tirou uma depois da outra. E assim continuou a sua batalha. Veja, pensamentos são a mesma coisa. Não se preocupe com a origem de pensamentos, simplesmente elimine um pensamento atrás do outro, se for necessário. E quando eu digo eliminar, é realmente torne-se consciente de seus pensamentos, porque você não consegue eliminar pensamentos. O sentido da meditação não é eliminar pensamentos, é muito mais tornar consciente através da inspiração e com isso, automaticamente e ao mesmo tempo, tirar pensamentos. Porque quando você está identificado com pensamentos, a sua consciência, ou seu foco, como a gente chama, está nos pensamentos. Você já percebeu que quando você está pensando, identificado com ego, a sua atenção, o seu foco não está nessa realidade, você não percebe que o mundo existe, você não pensa sobre sua família, sobre a sua existência, que você está vivo, ou que tudo isso existe. Só quando você daí coloca o seu foco na realidade é que o mundo começa a existir. Por isso Buda também falou uma vez que você abre seus olhos, o mundo começa a existir, você fecha seus olhos, o mundo para de existir. Porque tem tudo a ver com a sua consciência. Então, quando você está pensando, sua consciência está nos pensamentos, tudo para de existir, aí você coloca seu foco aqui, isso começa a existir, pensamentos não existem. Então, a gente pode dizer que um objeto, aliás, desculpa, só consegue existir se você, sujeito, observa isso. Observar significa normalmente se você percebe isso. Percepção é sempre foco, onde você está concentrado. E aqui finalizo esse vídeo então para não ficar muito longo. Espero que foram sabedorias que você consegue aplicar na sua vida e eu altamente recomendo você aplicar isso na sua vida. Esse vídeo serviu também para mim. Eu não quero que você pense que você talvez que acredita que eu nunca tenho pensamentos negativos ou que eu não sofro. É lógico que eu sofro. E só quero deixar claro que todos nós somos seres humanos. E não existe o ser humano que não sofre. Você pode ver em mídias sociais pessoas felizes e a vida perfeita dos sonhos. Eu te garanto que essas pessoas sofrem também. E a gente só mostra o que pessoas querem ver. A gente raramente mostra o nosso lado animalístico, obscuro, demoníaco. E todos nós temos. Isso não é ruim, isso não é bom, é simplesmente como é. Aceite. E você vai ver que se perde uma grande carga, porque você para de resistir pensamentos negativos. Ou você para de resistir também seu lado obscuro, sua sombra. De ter vícios, de ter muitas imperfeições. Daí tem mecanismos do ego, que a gente chama de decepção egóica. Você se ilude constantemente. Talvez eu vou fazer um vídeo sobre isso também, futuramente. Então você só percebe certos aspectos em você,
né? Os aspectos bons, mas os aspectos ruins já são empurrados para o seu inconsciente, que se torna parte da sua sombra, que se manifestam daí na sua vida. Então, por exemplo, agora você começa a sabotar relacionamentos, ou a perder muito dinheiro. Outro termo místico para isso, ou budista, aliás, seria karma, que é nada mais do que isso. Você, então, perpetuar sofrimento através de ações inconscientes que surgiram por conta de traumas no passado e, basicamente, karma é isso. Você, então, perpetuar sofrimento através de coisas não processadas, que não estão na sua consciência. Estão inconscientes, você suprime isso. Daí a gente tem aspecto de vícios, como eu expliquei, você suprime isso mais ainda através de vícios. Então, quando você sente uma emoção negativa, você já parte para o vício para se sentir melhor. E a gente precisaria discutir mais sobre a natureza de vícios. O que é o vício, como combater o vício, de modo, eu diria, espiritual, sem metodologias científicas, passo a passo, mas com sabedorias profundas. Espero que fez sentido. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.